lá para 1 de 20 da missão aprovação. Então, A missão é fazer. a missão nossa é fazer às 20, né? Eu quase que eu ligava um alarme aqui a cada 4 minutos para ele dar um grito. Mas vamos lá. Questão número 1. Nessa primeira lista nossa aí, eu tentei pegar as questões de habilidades que eu queria trabalhar com vocês aqui hoje, do Enem. Começamos aí do Enem do ano passado, né? De 2024. Então vamos nessa. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Muito bem. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciam o serviço. Então, 40% desse total aqui, ó, seria para gerenciar os engenheiros que gerenciavam o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. Marquem isso aí, ó, diretamente proporcional, porque até tem outra questão aí logo na frente um pouquinho, que quando eu selecionei era justamente para a gente trabalhar essa referência. Diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram. Então, o engenheiro 1, ele trabalhou 4 dias numa jornada de 5 horas e meia por dia. Então, 5,5 horas por dia. O engenheiro 2, numa jornada de 5 dias, 4 horas por dia. E o engenheiro 3, numa jornada de 6 dias, ele trabalhou 2 horas e meia por dia. Qual a maior diferença entre os valores recebidos por esses serviços entre esses engenheiros, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que não é esses 71.250 que vai ser literalmente distribuído, é só 40%. Deixa eu mostrar para todos vocês aqui uma conta mais rápida que vocês podem fazer. Não vai dar para a gente entrar em detalhes, mas o negócio é o seguinte, ó. Eu tenho 71.250. Se eu quero 10% desse valor, vocês desloquem a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% é 7.125. Como eu quero 40%, vocês podem vir aqui e multiplicar isso por 4 direto. Ok? Para a gente ter o valor. Então, 4 vezes 5, 20 vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10 vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, 4 vezes 7, 28. Então, o total distribuído vai ser de 28.500. Tranquilo? Agora, vamos lá. Isso vai ser distribuído em partes diretamente proporcionais ao número de dias e de horas trabalhadas. Queridos, vamos embora pensar aqui o seguinte. Eu tenho 4 dias. Deixa eu só voltar aqui que eu perdi aqui. Só uma fala aqui no início. O engenheiro 1, ele trabalha 4 dias numa jornada de 5 horas e meia por dia. Então, cada dia ele trabalhou 5 horas e meia naquele dia. Então, vamos agora saber qual o total de horas dele trabalhado. Então, nós temos que multiplicar aqui 4 vezes 5,5 para saber o total de horas que ele trabalhou. Então, nossa conta é o seguinte, ó, 4 vezes 5,5. Vocês podem multiplicar para facilitar a vida de vocês 4 vezes 5, que é esse 5 aqui, mais 4 vezes meio, que é esse meio aqui, só para agilizar aí a conta. 4 vezes 5, 20, 4 vezes meio é 2, então ele trabalhou um total de 22 horas. O segundo cara, ele trabalhou 5 dias, 4 horas por dia. Então, 5 dias, 4 horas por dia, ele trabalhou 20 horas. E esse terceiro cara, ele trabalhou durante 6 dias, 2 horas e meia por dia. Então, vocês teriam que multiplicar 6 vezes 2,5. 6 vezes 2, 12, né? 12 mais 0, meio ali que vai dar 3. Resposta, 15 horas. Então, tá. Como são grandezas diretamente proporcionais, um jeito que eu particularmente gosto muito de montar essa questão é o seguinte, ó. Eu não sei quanto cada um deles vão receber. Tá aí o engenheiro 1, o engenheiro 2 e o engenheiro 3. Mas meu total é 28.500. Como eles vão receber em partes diretamente proporcionais, quando o número é diretamente proporcional, ele fica diretamente no denominador. Então, esse recebe proporcional a 22, assim como esse recebe proporcional a 20, e assim como o terceiro recebe proporcional a 15. Essa é nossa relação de uma grandeza diretamente proporcional.
Eu vou dividir 28.500 para 3 pessoas. O primeiro recebe proporcional a 22, o segundo recebe proporcional a 20, o terceiro recebe proporcional a 15. Nesse tipo de situação, como você sabe que x mais y mais z vale 28.500, então se eu somar aqui, ó, x mais y mais z, eu tenho 28.500, só que o que eu faço em cima numa fração, eu sou obrigada a fazer embaixo. Então, eu vou somar também embaixo, ó. Deixa eu só escrever isso aqui para vocês entenderem melhor. X mais y mais z, eu vou somar em cima, e de tabela eu vou somar 22 mais 20 mais 15. Então, quanto que é x mais y mais z? 28.500. E agora a gente vai somar, ó, 22 mais 20, 42. 42 mais 15 vai dar quanto? 57. Fazendo essa conta, nossa resposta deu quanto? 500? Acho que é, né? 500, é isso? 500. Então tá. O que é esse 500? Esse 500 é a razão. Ou seja, esse cara, ele vai receber proporcional a 22 horas. Então, esse primeiro engenheiro aqui, ó, que seria esse engenheiro X, vocês podem até pegar aqui embaixo que vai ficar mais fácil, ó. Esse engenheiro X que trabalhou 22 horas, ele recebe na proporção de 500. O engenheiro Y que trabalhou 20 horas, ele recebe na proporção de 500. E o engenheiro Z que trabalhou 15 horas, recebe na proporção de 500. Com essa conta, a gente vai saber exatamente quanto cada um deles recebeu. Então, ó, esse X vai receber 20 vezes 500, né? Vai dar aqui 10.000, 2 vezes 500, 11.000. O outro cara, 20 vezes 500, vai receber 10.000. E esse cara, 15 vezes 500, ele recebe quanto? 7.500. Então, o que a gente quer nessa questão? A diferença entre o que o mais recebeu e o menos recebeu. A diferença entre o mais e o menos está justamente aqui, ó. Então, seria 11.000 menos 7.500. Essa diferença vai dar exatamente quanto? R$3.500. Então, só para a gente passar para a próxima, mas só com uma ressalva aqui para vocês todos. Quando falar que a grandeza é diretamente proporcional, o número está diretamente no denominador. Esse cara recebe proporcional a 22, porque é o número de horas que ele trabalhou. Assim como esse cara recebe proporcional a 20, que é o número de horas que ele trabalhou. Assim como esse cara recebe proporcional a 15, que é o número de horas que ele trabalhou. Numa fração, vocês podem fazer o que quiser. Agora, o que vocês fizerem em cima, vocês são obrigados a fazer embaixo. Então, Sara, por que você somou x mais y mais z? Porque eu sei que x mais y mais z é esse total. Somei em cima, somei embaixo. A razão é 500. Isso quer dizer que para cada hora eles vão ganhar 500. O cara trabalhou 22, 22 vezes 500. O cara trabalhou 20, 20 vezes 500. Entenderam? E tinha também nessa questão essa maldade aqui, ó. Trabalhou 4 dias. O que ele trabalhou nesses 4 dias? 5 horas e meia por dia. Então, multiplicar 4 vezes 5,5, multiplicar 5 vezes 4 e tá. Fechou? Eu vou precisar que vocês tirem uma fotinha pra gente poder acelerar isso aqui e a gente conseguir corrigir o máximo possível de questões. Então, mandem ver aí. Vamos nessa. Questão 2. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Eu até selecionei uma outra questão aí de propósito, que fala sobre esse detalhe de uma coisa ser diretamente e inversamente proporcional, só para que vocês enxerguem, porque é uma questão altamente recorrente no Enem. Ela simplesmente cai todo ano. Então, vamos aí na questão número 2. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo... Então, já vem falando para a gente aí, ó. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão. A palavra razão é sinônimo de divisão. Como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região, então é o número de habitantes da região dividido pela... A razão entre o número de habitantes dessa região e sua área. Então é o número de habitantes dividido pela área. Muito bem. Na unidade, habitantes por quilômetro quadrado. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. Então, vocês imaginem que uma região R é subdividida e eu tenho aqui uma região Q. O que fala com vocês agora? A área de Q é igual a 3/4 da área de R.
Queridos, a área de Q é exatamente igual a 3/4 da área de R. Então, deixa eu até fazer aqui bem bonitinho. 3/4 da área de R. E o número de habitantes de Q? O número de habitantes de Q, o N de Q, é igual a metade é meio, isso é metade, é a metade do número de habitantes de R. Então, do número de habitantes de R. Então, olha só, me deu uma relação da área de Q comparada à área de R e me deu uma relação do número de habitantes de Q comparados ao número de habitantes de R. A densidade demográfica correspondentes a essas regiões são denotadas por D de Q é a densidade de Q e D de R é a densidade de R. A expressão que relaciona D de Q a D de R é... Reparem, por favor, que o que a gente tem aqui claríssimo, olha só. Se eu pegar como parâmetro aqui a densidade de Q, olha o que eu posso falar sobre a densidade de Q. Quem é o número de habitantes de Q? O número de habitantes de Q é a metade do número de habitantes de R. Então, eu posso falar, vou até escrever bem bonitinho para vocês aqui, ó. É a metade do número de habitantes de R. Agora, quem é a área de Q? A área de Q são 3/4 da área de R. Repararam só que eu fiz a substituição das informações? E aí, vem uma coisa aqui agora interessante que vocês vão enxergar. Olha aqui, isso aqui é importantíssimo que vocês vejam. O que é densidade? Não é o número de habitantes pela área? Então, quando eu tenho o número de habitantes de R pela área de R, isso aqui que está de vermelho, em outras palavras, é a minha densidade de R. Número de habitantes por área. Então, eu posso vir aqui e falar com vocês que a minha densidade de Q é meio dividido por 3/4 da densidade de R. Tem sentido lógico essa mudança? Gatinhos, divisão de duas frações. O que a gente faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e meu D de R está aqui firme e forte. Olha só, posso cortar esse 2 com esse 4, vai dar 2. Então, a gente pode dizer que a densidade de Q é exatamente o quê? 2/3 da densidade de R. Tranquila? Ótimo. Resposta letra o quê aí? Letra E? Então, resposta letra E. Vamos para a 3. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo, que está representado aí pela letra Φ, de água através da superfície da membrana. Aqui agora eu quero que vocês enxerguem isso. É diretamente proporcional à vazão d'água. Esse cara é diretamente proporcional à vazão d'água. Na tubulação, medida em mililitro por segundo. Ela é medida em mililitro por segundo. Mililitro por segundo quer dizer que mililitro está em cima e segundo está no denominador, tá bom? Numerador e denominador. Outra coisa, e é inversamente proporcional à área da superfície da membrana. É inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. Então, nos deu aqui as duas medidas e a unidade da medida adequada para descrever o fluxo Φ da água que atravessa a superfície da membrana é... Deixa eu só fazer um comentário com vocês aqui, jogo muito rápido, que eu estou aqui me controlando para não falar mais do que eu devia em relação às questões. Olha, quando a gente fala que uma coisa é diretamente proporcional e inversamente proporcional numa equação, tem um detalhe aqui rapidinho para dar uma luzinha para vocês. Eu vou pegar aqui, aproveitar que da mata estava aqui, ó. Força é igual KO que multiplica carga 1 vezes carga 2 sobre distância ao quadrado.
a fórmula de força que pode ser usada entre dois planetas, força que pode ser a força de atração entre dois planetas, e aqui o planeta 1 e o planeta 2, força de duas cargas, não importa. Eu só quero que vocês olhem para cá, só para vocês enxergarem o que eu vou falar ali. Essa carga, ela está do lado de cá, ó, tudo multiplicando. Se essa carga viesse para cá, para esse lado, vocês estão enxergando que ela viria dividindo? Tudo que está dividindo é diretamente proporcional. É aquele caso daquela questão número 1 que a gente fez, que era dividida em horas proporcionais às horas. Vocês viram que eu coloquei x direto sobre 22? Isso é inversamente proporcional. O número aparece no denominador. Então, se essa carga vier para cá, ela vem dividindo, é diretamente proporcional. Se essa carga 2 viesse para cá, ela viria dividindo também, porque está do lado de lá multiplicando, passa dividindo. Passou dividindo, é diretamente proporcional. Entendido a minha lógica? Agora, olha a diferença disso. E minha distância? Se eu pegar essa distância e passar ela comparada à força, a distância não está dividindo? Não passa para o lado de lá multiplicando? Tudo que multiplica é inversamente proporcional. Multiplica inversamente proporcional. Divide diretamente proporcional. Caiu a ficha, turma? Então, eu quero montar agora essa relação aqui. Olha só. Essa é diretamente proporcional e essa é inversamente proporcional. Deixa eu só pegar aqui com vocês, só o finalzinho dela aqui de novo, pra gente voltar aqui só na lembrança do que tá pedindo. Olha só. A área é inversamente proporcional e o outro é diretamente proporcional. Sabe o que isso significa? Que na hora que eu vou escrever minha relação de φ, a minha vazão é diretamente proporcional e essa aqui é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, ela está no denominador. Ô, Sara, por que ela está no denominador? Porque se ela passar para lá, ela vai passar como? Multiplicando. Sacaram? Se passou multiplicando, é inversamente proporcional. Olha que lindo agora. Essa danada é diretamente proporcional, que é mililitro por segundo. Eu tenho que colocá-la no numerador. Ô, Sara, mas por que ela está no numerador? Porque se ela passar para o outro lado, ela vai passar como? Dividindo. Enxergaram a lógica? Pronto, só fazer a conta e assunto encerrado. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão falar que φ, esse centímetro quadrado está sobre 1, conserva a primeira, mililitro por segundo, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre centímetro ao quadrado. Então, qual é a nossa relação de φ? Mililitro por centímetro, segundo ao quadrado. Troquei, segundo centímetro ao quadrado. Pronto. Então, o que vocês precisavam de saber nessa questão? Onde que eu coloco o que é diretamente proporcional e onde eu coloco o que é inversamente proporcional. Então, só gravem isso aqui que eu vou passar para 4. Sara, por que você pôs esse cara aqui em cima? Eu pus ele aqui em cima porque ele é diretamente proporcional. Por quê? Porque se ele passar para cá, ele passa dividindo. Se está no denominador, é diretamente proporcional. Por que que eu pus a relação de área embaixo? Porque ela é inversamente proporcional. Se passar para o outro lado, passa multiplicando. Caiu a ficha disso? Show de bola. Vamos para a próxima. Tá, vamos lá então. Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz. Promoção: compre pelo menos 35 litros de defensivos do tipo A e ganhe a máscara de aplicação. O defensivo tipo A, custa R$ 4,20 o litro, o tipo B custa R$ 3,00 o litro e a máscara de aplicação custa R$ 12,50. Se comprar 35 litros desse aqui, o cara ganha a máscara. Vou só escrever isso aqui pra gente não ficar voltando. O cara ganha a máscara. Muito bem. Sabe-se que 1 litro do defensivo tipo A é suficiente para uma aplicação de meio hectare. Então, aqui eu consigo
aplicar em meio hectare, enquanto 1 litro do defensivo tipo B é suficiente para aplicação de 0,4 hectare. Um agricultor precisa comprar nessa loja uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 hectares. A área do cara é de 20 hectares. Além de levar uma máscara de aplicação. O valor mínimo a ser pago é... Ô, gente, vamos embora raciocinar aqui comigo uma coisa. Tá tudo em hectare, vocês não precisam fazer transformação de medida. Hectare, hectare, hectare. Pronto. Transformação de medida está deletada. Agora a gente vai pensar aqui o seguinte, ó. No defensivo tipo A, ele tem que... Esse defensivo tipo A, ele cobre só meio hectare, não é verdade? Ele tem 20 hectares. Então eu vou ter que saber que tanto que ele vai cobrir. Então eu vou pegar 20 hectares e dividir por 0,5 para eu saber que tanto de área que ele cobre. Sentido lógico na cabeça de vocês? Vocês podem fazer essa conta até mais rápida enxergando o seguinte, ó. Quem é 0,5, não é a mesma coisa de meio? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai me dar o quê? 40? Enxergam todos vocês isso? O defensivo tipo B, o cara cobre quantos hectares na 0,4, né? Então, ó, o 0B, quando eu pegar 20 e dividir por 0,4, essa nossa conta aqui, 20, vocês podem transformar isso em fração para vocês fazerem a conta mais rápido no Enem, ó. 4 décimos, que é a mesma coisa de 2 quintos. Então, 2 quintos, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá indo bem, turma? 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 2 vai ser o quê? 50. Então, olha qual é a nossa relação. Ele precisa comprar 40 litros. Eu estava voltando aqui na leitura porque eu tinha esquecido que era litro. Ele vai precisar de comprar 40 litros do A e 50 litros do B para fazer a cobertura dessa área. Agora, vamos voltar aqui na nossa lógica. Só dele ter 40 litros e ele ganha a máscara acima de 35, no A ele ganhou a máscara, concordam? Não precisa comprar a máscara. E cada litro do A custa quanto, gatinhos? 4,20. Então, ele vai gastar quanto aqui? Pagando 4,20. 168. Ele gasta R$168. O B, ele tem que comprar 50 litros, só que cada litro do B custa quantos reais? 3. Então, quando multiplicar isso aqui por 3, esse cara vai gastar quantos reais? 150. Mais a máscara. Só que ele tem que comprar a máscara, porque a máscara só é brinde de graça se ele comprar 35 litros do A. Não tem um brinde no B. Então, ele tem que pagar a máscara aqui, ó. Mais quanto? 12,50. Tá claro para vocês que isso aqui é a máscara, turma? Então, ele gasta R$162,50. Mesmo comprando a máscara, qual é mais vantajoso? O B. O A ele vai gastar 168, ganhou a máscara. O B ele gasta 162,50 comprando a máscara. Resposta letra o quê no gabarito? Letra C. Vamos avante. Vamos lá. Uma indústria faz uma parceria com uma distribuição de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensões 10 por 20. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das suas extensões será utilizada como altura, as 2 opções para formar a possível embalagem. Então, vamos lá. Nós temos o retângulo nessa posição. Enquanto eu desenho isso aqui, eu queria que todos vocês dobrassem alguma folha que vocês têm aí retangular, só para vocês enxergarem o que eu vou mostrar aqui agora de forma bem palpável. Só para vocês enxergarem o cilindro. Dentre essas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico
igual a... Ô, turma, é imprescindível que vocês enxerguem isso, porque senão vocês vão ficar perdidos. Vou dar uma pausa aqui, porque é uma visão importante, principalmente no que se refere ao Enem. Olhem para cá, por favor, um minutinho só. Se eu tenho essa folha nesse formato, é esse formato aqui em pé. Deitado, é deitado aqui. Se eu tô com minha folha em pé, olha o que que acontece. Quando eu dobro essa folha, eu tenho a face lateral de um cilindro. Não é um cilindro completo, porque vocês estão enxergando que tá o buraco aberto embaixo e em cima. Tá sem a base. Mas o que que vocês precisam visualizar? Meu retângulo tá aqui. Isso é uma figura plana, um retângulo. Quando eu dobro, a altura é a mesma altura do cilindro. Não mudou nada. Mas a base do retângulo, ao dobrar, ela vai se transformar obrigatoriamente no comprimento da circunferência. E comprimento de circunferência é 2πr. Porque senão vocês fazem coisas sem lógica na cabeça. Retângulo, a altura é a mesma. Dobrei para formar meu cilindro, a base do meu cilindro que está aberta, ela é formada pelo comprimento da circunferência, que é isso aqui. Todos vocês enxergaram? Meu retângulo está aqui. Se eu vou formar um cilindro, ao dobrar essa folha nessa posição agora, a base, ela vai ser formada, o comprimento aqui dela, ó, esse comprimento é exatamente o comprimento desse lado do meu retângulo. Tá claro? Então, eu quero saber o que na questão? O volume, não é assim? Para ter volume, nós vamos precisar obrigatoriamente de termos o quê? O raio. E eu quero saber qual é a embalagem que vale mais a pena. A que vai valer mais a pena é a que tem o maior volume. Então, vamos lá. Esse cara aqui vai virar o comprimento da minha circunferência. Enxergaram isso? Então, vamos lá. Meu raio aqui agora, posso dizer que meu comprimento é 2πr? Quem é o comprimento? 10. Vai ser igual a 2πr. Então, eu preciso saber do raio, porque eu já vou comentar sobre o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A altura nós temos, mas a área da base, que é πr ao quadrado, eu vou precisar do raio. Então, eu posso dizer que o raio dessa é 10 dividido por 2π. Isolei o raio, 2π passou dividindo. Enxergaram isso? Tranquilo, galera? Então, eu posso falar que esse raio vale quanto? 5 sobre π. Calculei o raio, eu já vou direto no volume, combinado? Então, quem é o volume desse nosso sólido? O volume desse cara é a área da base vezes a altura. O volume desse cara é πr ao quadrado, que é a área da circunferência, vezes a minha altura. Então, meu volume é π. Agora, concentrem aqui comigo para vocês enxergarem. O raio desse cara é 5 sobre π. Eu vou pegar esse raio e vou trazer ele para cá ao quadrado. Quando eu trouxer ele ao quadrado, vai ficar 25 sobre π ao quadrado. Enxergaram? E nossa altura. Quem é nossa altura? A altura do cilindro não muda, não. Minha altura é 20. É essa conta que vocês vão fazer. Então, olha só. Esse π que está aqui, eu posso cortar com esse 2, porque π ao quadrado é π vezes π, matou o π com π. Então, meu volume vai ser 25 vezes 2 é 50. 50 vezes 0, 500 sobre π. Esse é o volume do sólido 1. Área da base vezes a altura. Foi? Agora eu vou fazer a mesma coisa no sólido 2. Olha o que eu tenho no sólido 2, porque eu quero saber qual que eu vou comprar, qual que eu vou usar, o de maior volume. A mesma folha dobrada de duas maneiras diferentes. Para eu calcular o volume desse cara, que é a área da base vezes a altura, eu preciso do raio. Então, vamos atrás do raio. Ó. O volume da circunferência é 2πr ao quadrado? O volume não, o comprimento, não, o volume é, não, pera, não existe volume de circunferência não, circunferência é figura plana. Existe volume de figura espacial. A área da circunferência é πr ao quadrado. Então, vamos de novo aqui, ó. Eu quero calcular agora, olha para minha mão, por favor, todos vocês. Esse 20, quando eu dobrar essa muquiça, vai virar isso. Vocês enxergaram? Tô reforçando de novo, porque vocês têm que sacar isso. Aquele 20 vai virar o comprimento da circunferência da base.
Então, esse 20 vai ser igual a 2πr. O que é 2πr? Comprimento da circunferência. Meu raio vai ser 20 sobre 2π. Meu raio é 10 sobre π. Fluiu? Agora, o que é que vocês vão enxergar? Meu cilindro tá aqui, ó, bonitinho. Ele só não tem base, porque eu dobrei só a face lateral dele. Mas a altura 10 é a mesma. Então, vamos lá. Quem é meu volume? Área da base, πr², vezes a altura. Então, meu volume é π, raio, meus lindinhos, olha para o quadro. O raio não é 10π? 10 sobre π? Ao quadrado vai ficar o quê? 100 sobre π², vezes a nossa altura, que é quanto? 10. Corta esse π com esse 2. Legível na cabeça de todo mundo? Quem é o volume desse cara? 1000 dividido por quem? Por π. Qual a embalagem é melhor? Uma que tem um volume de 500π ou uma que tem um volume de 1000 sobre π? 1000 sobre π. Então, nossa resposta está aqui. Letra o que no gabarito? Letra D. Estou colocando aqui para vocês conferirem depois aí o que vocês fizeram, se está tudo certo. Questão 6. Uma piscina tem capacidade de 2.500.000 litros. Então, isso é o volume dela, 2.500.000 litros, é o volume dessa piscina. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 600 litros de água por minuto. Queridos, o que está acontecendo aqui? Pode ser que está entrando ou que está saindo, depende da referência da questão que a gente vai topar aí na frente. O sistema, seu sistema foi de abastecimento, então é o que está entrando, abastecimento está entrando, foi regulado para ter uma vazão constante de 6.000 litros de água por segundo. Então entram 6.000 litros de água a cada segundo nessa piscina. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, agora eu tenho outra segunda piscina aqui, ó, vamos pôr aqui volume 2, de 2.750.000 litros. E regulado para ter uma vazão também constante, capaz de enchê-la, então aqui vai entrar também água, em um tempo 20% maior que o gasto para encher a primeira piscina. Então aqui eu vou ter um tempo que vai ser maior 20% em relação a essa aqui. Ok. 20% do gasto para encher a primeira. A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina em litro por minuto é... Deixa eu falar com vocês aqui, só para a gente poder situar o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantos litros de água entram em um segundo aqui. Olha só, o volume dela é 2.500.000. Só que entra 6.000 litros a cada segundo, não é? Então, oi, querido. Eu acho que a questão tá falando por minuto, não tá, não? Eu não li. Então eu saltei, não li, deixa eu ver. Seu sistema de abastecimento vai fazer 6.000 litros de água por minuto. Obrigada. Por minuto. Tem toda a razão. E aqui é 20% menor também, não é isso? Maior. Maior. 20% maior, mas também tá tudo em minuto, não tá? Sim. Pronto. A vazão em litro por minuto é. Ok. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Olha só. Para eu saber quanto que é essa vazão em um minuto, vocês concordam que a primeira conta que a gente tem que fazer é pegar esses 2.500.000 e dividir por 6.000 para eu saber, ó gatinho, só para vocês enxergarem, aqui é litro por minuto, aqui é litro, porque é só 6.000 litros, né? Cadê? 6.000 litros por minuto e aqui é litro. Para eu saber qual é o tempo em minuto, ou seja, tá caindo 1 litro a cada quantos minutos, não é? Essa referência.
Quando vocês fizerem essa conta aqui, que era uma conta chatinha, que vocês tinham que fazer ela na prova, alguém tem aula de resposta aí já? Quanto? 416,6. Oi? Deu uma dízima periódica? Deu 416,66666? Acho que não deve dar muita diferença, não. Então, bora pôr aqui 7. 416,7. Ok. Agora, falou que a vazão dessa piscina é 20% maior. Não é 20% maior? Se é 20% maior, essa não é a vazão por minuto dessa aqui? Essa de cá agora, ela tem que fazer o quê? Aumentar 20% em relação a quem? A 416,7. Todo mundo captando minha fala? A vazão é 20% maior, então se a de lá é 416,7, a daqui é 20% maior. Ô, queridos, essa conta tá horrorosa, mas vamos nela horrorosa assim mesmo. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Toda vez que eu quiser 10%, é só eu deslocar minha vírgula uma casa para a esquerda. 20% é 10% mais 10%. Concordam? Então, eu posso vir aqui e somar 41,67 mais 41,67. Para eu tentar fazer uma conta mais rápida no Enem. Enxergaram que eu aumentei aí 20%? Todo mundo? 10% mais 10%. Essa conta alguém fez aí, deu ela quanto mais ou menos? 7, 7, 14, vai 1, 8 e 6, 14, 6, 20, vão 2, 8, 9, 10, vai 1, 6 e 10, tantã, 500. Aproximadamente 500. Agora, o que a questão quer saber da gente? Voltem lá no enunciado dela, só pra gente fechar a resposta final aqui e vocês entenderem. A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina em litro por minuto é... Meus amores, a quantidade de água dela não é essa? A vazão dela não é de 500? Então, nós vamos dividir 2.750.000 por quem? Por 500. Cortou, cortou. 27 dividido por 5 vai dar 5, sobra 2. 25 por 5 dá 5. Nossa resposta é quanto? 5.500. Vocês entenderam essa questão? Vocês entenderam a lógica dela? Alguém quer que eu repita? Deu para ir todo mundo? Ó, essa aqui é o volume da piscina. 6.000 litros por minuto é a quantidade de água que cai a cada minuto. Então, quando a gente dividiu isso por isso, nós achamos que a vazão dela é de 416,7. A vazão dessa outra é 20% maior. Então, se é 20% maior, eu peguei 416,7 e aumentei aqui, ó, exatamente 20%. Para vocês não fazerem conta muito difícil, 10%, 41,67, 10%, 41,67. Fechou em 500. Então, eu vou pegar agora 2.750.000 e dividir por 500 para achar o quê? 5.500, que é a vazão dela. Tá claro? Oi, querido. Então, se eu dividir o volume de 2.000 por 416,7 seria a vazão? É, se você parar para pensar, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, que eu fiquei pensando que vocês iam me perguntar isso. É porque eu tô confundindo, se a vazão é 6.000, por que o valor? Olha para cá. Isso aqui não tá em litro? Aham. Isso aqui não tá em litro por minuto? Sim. Não tá assim? Vocês estão enxergando isso? Se vocês tiverem dúvida, sua pergunta é a sua, procede. Como é que a gente faz divisão de duas frações? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então você está achando a quantidade de minutos. É o tempo, isso. Eu falei errado? Falei vazão? Ah, desculpa, é o tempo. Pronto. Obrigada. Entendido? Tá, mas aí se é o tempo, por que o tempo ocupa o valor da vazão na segunda? É porque eu acho que eu falei a palavra trocada. Deixa eu só voltar com vocês aqui de novo. Essa é a capacidade da piscina, correto? Uhum. Essa é a vazão delas. Ela é enchida aqui de água, 6.000 litros de água por minuto. 416,7 é o tempo que ela gasta para encher. Deixa eu melhorar minha fala com vocês. Entenderam isso?
O que acontece com a outra piscina? Aumenta 20%, não aumenta? Então o tempo dela é de 500. Aumentou 20%. Se eu pegar 2.750.000, que é a medida dela do volume em litros, e dividir por isso aqui, que está em minuto, eu achei isso aqui, que é a vazão, ou seja, ela solta 5.500 litros a cada o quê? Minuto. Ó, queridos, desculpa, eu troquei a palavra tempo por vazão ali no decorrer da resolução, viu? Ficou claro? Sim? Ainda bem que ele perguntou ali. Fiquei com vazão na cabeça. Vamos lá para a próxima. Já foi. Um rolo de papel higiênico tradicional é representado por um cilindro circular reto, retirando-se outro cilindro circular reto interior, no mesmo eixo de simetria, mesma altura e diâmetro menor conforme a figura. Ô gatinhos, em outras palavras, um rolo de papel higiênico é um cilindro com um cilindro menor aqui dentro, que é aquele papelzinho, né, de papelão que fica dentro do papel higiênico. Muito bem. Considere um rolo de papel higiênico com 12 centímetros de diâmetro externo. Esse é o diâmetro grande aqui, ó, 12 centímetros. E 4 centímetros de diâmetro interno. Então, esse pequenininho aqui, ó, 4 centímetros de diâmetro interno. E 10 centímetros de altura. Então, a altura é a mesma para os dois cilindros, que um está dentro do outro. O volume em centímetro cúbico desse rolo é... Deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu quero exatamente o volume que a gente tem de papel no papel higiênico. Para eu achar o volume do papel, o que eu vou ter que fazer? O volume do cilindro maior menos o volume do cilindro maior. Ou seja, o volume do cilindro grande menos o volume do cilindro pequeno. Tranquilo isso? Se eu pegar o volume do grande e tirar o pequeno, eu tenho o volume do resultado. Como que se calcula volume de cilindro? Área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado e a altura h. Então, vamos lá. Já vamos fazer essa conta aqui de uma vez só, para a gente fechar o resultado dela automático. Volume da grande. Então, vamos aqui. Se o diâmetro é 12, o raio dessa maior é 6 centímetros. Se o diâmetro é 4, o raio da pequena vai ser 2 centímetros. Então, vamos nessa. Volume do grande, π, r ao quadrado 36, vezes quem? H, que é 10. Então, eu posso falar que esse volume é 360 π. Área da base vezes a altura. Vou para o pequeno, menos volume do meu pequeno. Área da base, π, r ao quadrado. Meu raio é 2, ao quadrado é 4. Vezes a altura, que é 10. Então, o volume do pequeno é 40 π. Ou seja, qual é o volume resultante quando eu tirar aquele pedaço de papelão que tem no interior do papel higiênico? 320 π. Volume do maior menos volume do menor. Tranquila? Oi. Não, tá aqui, porque aquela hora eu não sei o que aconteceu. Acho que meu dedo tava suado aqui, tá? Tá aqui. Ô, queridos, aqui nessa questão agora, eu lembro dela do Enem do ano passado, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa mais fácil para vocês pensarem nisso. Vamos lá. Questão número 8 aqui. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto de um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear. Passa e marca texto aí nessa palavra, cresce linear, que quando fala com vocês que uma coisa cresce linear,
é porque, em outras palavras, nós temos uma reta, tá? E uma função do primeiro grau. E vou mais aqui ainda, uma função de primeiro grau. Cresce de forma linear. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então, a gente tem aqui quantidade de mochilas e o custo. Aí, deu pra gente aqui 3 informações. Quando é 30, aqui é 1.050. Quando é 50, aqui é 1.650. E quando é 100, 3.150. O custo total em real para a produção de 80 mochilas é... Ô, gatinhos, tem várias maneiras de vocês fazerem isso, mas eu quero mostrar para vocês uma que eu uso e que acelera demais a conta de vocês numa prova. Como falou que isso é uma função linear, que em outras palavras é uma função de primeiro grau, esse A, que é o constante, que é a variação linear, esse A, o B é o coeficiente linear e esse é o coeficiente de inclinação angular. Esse cara numa reta é constante. Não vou entrar no mérito agora. Esse A na reta é constante. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. Aqui era 30, foi para 50, foi para 100. Olha o que vocês podem fazer, mas sem o menor medo de ser feliz. Porque falou que é linear, falou que é uma função do primeiro grau. De 30 para 50, vocês estão enxergando que aumentou 20? Eu posso falar que de 1.050 para 1.650, fácil que aumentou 600? Gatinhos, se vocês enxergarem isso, vocês vão longe para qualquer exercício. Eu nem vou pegar esse aqui, ó, porque a conta tá longe. Nem vou mexer aqui. Eu quero 80 mochilas. Me conta uma coisa. Vocês querem ver uma coisa aqui, que bonito? 50. Olha só. Se eu aumentar mais 20, eu fui para 70, não fui? Qual que eu vou fazer agora, depois disso? Porque até aqui tá bonito. Se eu aumentar 20, eu fui para 70. Só que se eu aumentar 20 aqui, eu tenho que aumentar mais 600, 1.650 mais 600, 2.250. Fluiu, beleza, na cabeça de vocês? Só que eu não quero 70, eu quero 80. Vocês estão vendo que minha proporção está de 20 em 20? Mas eu não preciso aumentar, não é mais 10? 10 não é a metade? Então, se eu aumentar aqui mais 10, ao invés de aumentar 600, eu aumento mais quanto? 300. Lindo, matou a questão. Qual é a nossa resposta? 2.550. Sem precisar de montar função, sem precisar de sofrência. Ô, Sara, eu posso fazer isso sempre? Pode. Mas assim, eu só posso fazer porque é linear. Função do primeiro grau é linear. Tá. Toda função do primeiro grau. E quando você ouvir a palavra linear, é reta. É função do primeiro grau. Entendido? Não ficou fácil, gente? Querem que eu repita? Deu? Questão 9. Vocês podem pegar, ó, e se tivesse pedido aqui pra mim, ô Sara, eu quero 85. Pra ter 85, eu não tinha que dividir 10 no meio? Se eu dividir 10 no meio, eu dividia 300 no meio. Podem fazer sem medo de ser feliz, vai dar sempre certo. Essa próxima questão aí, eu tava vendo ela aqui, eu acho que ela foi uma questão muito polêmica nessa prova do Enem do ano passado. O pessoal achou ela muito difícil. E eu quero que vocês concentrem aqui comigo o máximo para que vocês entendam essa questão bem bacaninha. Peraí que eu vou fazer um desenho aqui, porque senão vai dar ruim. Aqui é o terminal 1. Aí aqui eu tenho o terminal 2. Aqui eu tenho o terminal 3. Pituquito também eu tenho 4. E um pouquinho maior eu tenho o quinto. Tá. Vamos juntos aqui. Ah, terminal 1, terminal 2. Tá. Aqui é o terminal 1. Aqui é o terminal 2. Vamos juntos aqui. Um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus 2 terminais, utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora de terminais diferentes. Sara, o que isso significa? Se o ônibus A vai partir do terminal A, o ônibus B vai partir do terminal 2. Se o ônibus A parte do terminal 1, o ônibus B parte do terminal 2. O
que podia ser BA ou AB, não faz diferença, tá bom? Aí fala com vocês o seguinte, a distância entre os terminais é de 9.000 metros. Então, essa distância aqui são 9.000 metros. E o percurso total dos ônibus em um terminal ao outro é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho conforme o esquema. O alcance de cada uma das 5 câmeras é, meus lindos, olha o que a gente tem aqui. A câmera 1 tem um alcance de 1/5 do percurso, a câmera 2, 3/10 do percurso, a câmera 3, 1/10 do percurso, câmera 4, 1/10 do percurso, câmera 5, 3/10 do percurso. Deixa eu só voltar aqui e ver o que tem. Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 metros por minuto. Então, parte daqui o ônibus A com velocidade constante de 250 metros por minuto. E o B, parte do terminal 2, realiza o percurso tal, com velocidade constante, tá? A velocidade aqui do B, ela é constante também, de 150 metros por minuto. Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram? Eu quero vocês concentradíssimos comigo, que isso é uma questão muito boa. Ela podia, inclusive, ao invés de estar na prova de matemática, estar na prova de física. Então, vamos juntos aqui. Olha só, o terminal 1 é 1/5 do percurso. Então, eu quero 1/5 de 900. A distância total do percurso não é 900? 1/5 de 900 é pegar 900 e dividir por 5, o que vai nos dar aqui resposta. Desculpa, 9.000. Que vai nos dar aqui resposta? 1.800. Então, o que a gente já sabe? Vamos devagar aqui. A gente sabe que esse trecho tem 1.800 metros. Vou pôr menorzinho ali só para vocês enxergarem o trecho 1, tudo bem? O trecho 2 é 3/10 de 900. 9.000, sabe? Corta 0 com 0. Quem é 3 vezes 900? 2.700. Então, esse trecho 2 tem 2.700 metros. Trecho 3, 1/10. 1/10 de 9.000 vai ser 900. Esse pedacinho é 900. O outro também é 1/10, 900 também. E esse outro cara aqui, que são 3/10, vai ser igual ao de cima. Nossa resposta vai ser 2.700. Até aqui tudo beleza? Tudo beleza? Aí agora, olha o que tá pegando. Um ônibus sai daqui, o ônibus A sai daqui, e ele vai percorrer uma distância que ainda não vem ao caso, que a gente não sabe onde esse danado parou. E o ônibus B sai de lá, também vai percorrer uma distância. Vai chegar um momento que eles vão se encontrar. Eu vou sair fora do desenho para a gente não criar conclusão equivocada. Imagine comigo aqui, o ônibus A percorreu essa distância. Aqui é o A e ele percorreu essa distância aqui, foi a distância que A percorreu. O B saiu daqui e percorreu essa distância. Essa foi a distância que o B percorreu e os dois se encontraram. Estão vendo? Muito bem. Eu quero saber, a pergunta é qual aí? A distância, onde eles se encontraram, não é? Em qual posição eles se encontraram. Então, vamos lá. Em física, a gente sabe que velocidade vai ser distância sobre tempo. Velocidade vai ser distância sobre tempo. Eu quero saber em que posição eles se encontraram. Então, eu quero a distância. Vocês concordam comigo? Eu quero saber em que posição eles se encontraram, então vamos nessa. Eu posso, então, falar que a distância, deixa eu só ler a pergunta de novo, porque eu me perdi aqui na pergunta. Um minutinho, deixa eu só voltar na pergunta aqui, para não falar com vocês trocar de vazão. A câmera, eu quero saber, isso. A câmera registra o momento que eles se encontraram. Então tá. Gatíssimos, olhem para mim aqui, por favor. Nesse tempo aqui, nesse momento de encontro deles, vocês concordam comigo que o tempo dos dois são o mesmo? Eu tô aqui parada agora. Se eu parar aqui na frente de Júlia, meu tempo não é o mesmo de Júlia porque eu tô em frente a ela? Então, o tempo do ônibus A
é o mesmo tempo do ônibus B. Então, nós podemos falar o seguinte, olha para cá, por favor. VT vai ser igual a D. T vai ser igual a D sobre V. Ou seja, Sara isolou o tempo. Tá vendo? Eu isolei o tempo porque o tempo de A é igual ao tempo de B em relação ao encontro. Todo mundo tranquilo quanto a essa minha fala, turma? O tempo de A e o tempo de B é o mesmo no momento do encontro. Agora vocês olhem que eu acho que é aqui que podia dar uma confusãozinha na cabeça de vocês. Quem é tempo? É a distância sobre a velocidade. Então, olha o que eu vou fazer. Quem é o tempo de A? A distância que A percorreu é a distância de A mesmo. Certo? Quem é a nossa velocidade de A? 250 metros por minuto. 250. Tempo, distância sobre velocidade. Nesse trecho aqui, o que A percorreu? A distância de A. Sobre a velocidade dela, que é 250 metros por minuto. Só que esse tempo de A é exatamente igual ao tempo que B percorreu. O tempo que eles percorreu, não, desculpa, o tempo que eles estão aqui, ó, simultâneos. É aqui que eu acho que podia ter uma confusãozinha na cabeça de vocês. Olha o que eu vou fazer, gatinhos. Vocês concordam que esse trecho todo mede 9.000? Se B chegou até aqui, eu posso falar que meu B andou 9.000 menos a distância de A? 9.000 menos a distância de A não traz B para esse ponto? De novo, enxerguem isso. Eu acho que era a coisa mais difícil dessa questão. Qual é a distância que B percorreu? B está aqui. A e B estão aqui juntos. Qual é a distância que B percorreu? É como se B tivesse percorrido a distância total menos o que A andou. Ou seja, B parou aqui. Enxergaram esse 9.000 menos a distância de A? Pronto. Sobre a velocidade de B. Quem é a nossa velocidade de B? 150. É essa conta que a gente precisa fazer. Sara, Oi, querido. dá para usar a função das posições também? Posição e distância é a mesma coisa. Porque não precisaria fazer... Não, eu tô falando assim... Você fala aquela fórmula S igual a SO mais VT? Aí levariam com referência e um ficaria 0 com referência e outro seria 9.000. Pronto, pode também. Eu não vou aprofundar nisso, porque vocês podem até pedir da Mata para resolvê-la de um jeito mais rápido, viu? Não vou aprofundar para nem confundir. Então, olha só aqui. Vou vir aqui agora e vamos fazer o seguinte. Vamos só trazer aquela conta para cá. DA sobre 250 é igual a 9.000 menos DA, que é a distância de B, ou a posição de B, sobre 150. Queridos, olha o que eu vou fazer. 0 eu corto com esse 0. Por 5 dá 5, por 5 dá 3. Então, minha conta ficou, distância de A sobre 5 é igual a 9.000 menos distância de A sobre 3, e eu vou multiplicar agora cruzado. Isso quer dizer que 3 vezes DA vai ser igual 5 vezes 9.000, 45.000, menos 5 vezes DA, 5DA. Negativo passa para cá positivo. 8 vezes a distância de A vai ser igual a 45.000. A posição de A, que é a que nós tomamos por referência, é 45.000 dividido por 8. Tudo bem até aqui? Quando a gente dividir 45 por 8, alguém fez essa conta? 5.625 metros. Pronto. Olha que lindo, turma. Na posição 5.625 metros, os dois se encontram. Os dois se encontram. Agora, vamos voltar no nosso desenho lá. Vamos partir de A de novo, porque nós começamos de A. Ele tem que percorrer 5.625 metros. Aqui ele andou 1.800, andou mais 2.700. Vamos somando aqui, ó. 1.800 com 2.700 vai dar quanto? 4.500, concordam? 1.800 mais 2.700, tá? Deixa eu só pôr aqui a soma. 4.500. Até aqui ele andou 4.500, tudo bem? Aí agora ele soma mais 900 até esse ponto. Quanto que ele andou até aqui? 5.400.
Vocês estão enxergando que eu quero 5.625? Uhum. O próximo trecho não é 900? Sim. Então, quando eu somar 5.400 mais esse 900 aqui, o trecho que eles se encontraram foi nesse. Essa eu acho que foi uma das questões mais complicadinhas da prova do ano passado. Uma das. Vocês pegaram a lógica? Tem certeza? Ó, gatinhos, olhem aqui pra mim um minutinho só. Se vocês jogaram isso na fórmula de física igual o colega e se ficou mais fácil, show de bola. Mas traduzindo ela pra vocês aqui pra uma linguagem, é isso aqui, ó. Um ônibus sai daqui, o outro ônibus sai de lá. No momento do encontro, o tempo nosso é o mesmo. Então, se eu falar que eu parei aqui, isso foi o que eu caminhei. Essa é a distância de Sara. Se eu falar que João saiu de lá e encontrou comigo aqui, o que que João caminhou? João caminhou o total menos a distância de Sara. Ele está aqui junto de mim. Entenderam isso? Esse era o pensamento, eu acho, mais difícil para a questão. Fluiu, gente? Avante, vamos lá. Eu vou desmanchar aqui, tá bom? Vamos para a questão 10. Essa questão, eu tenho uma coisa também para ensinar vocês aqui, jogo rápido, porque a gente não pode perder muito tempo, mas ela é uma questão que já caiu no Enem. Eu estou para falar com vocês que muito mais de 15 vezes nesse exame de edição do Enem de 2009 até 2024. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L e C. Olha só. Esse é meu retângulo de lados de comprimento L e C. Nós não sabemos se o L é o maior ou se o C é o maior, porque não especificou na questão. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$20. Aqui custa R$20 a tela. Nos outros dois lados também, e no outro lado, R$15 o metro da tela. Muito bem. O fazendeiro quer gastar no máximo 600. Ele vai gastar 6 mil. No máximo, ele quer gastar R$6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Se eu quero a maior área, o maior possível, eu vou escrever isso aqui que eu vou traduzir isso para vocês agora. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Queridos, atenção para cá, eu vou mostrar a vocês uma coisa um pouquinho diferente, mas acelera demais a resolução de uma questão tipo essa. Ó, aqui é C e aqui é L. Podia estar ao contrário. Vocês estão vendo que eu estou falando com vocês que L é a medida maior. Podia ser o contrário, tá? O L está aqui e o C está no comprimento. Muito bem. Quando falo com vocês que eu quero a maior área possível, em outras palavras, eu quero a área máxima. Área máxima, só existe a palavra máxima em dois contextos em matemática. Isso não aparece no terceiro. Ou eu estou falando de uma parábola de concavidade voltada para baixo, porque aí eu vou ter área máxima, ou eu estou falando de uma função trigonométrica, seno e cosseno. A palavra máxima nunca aparece em outra coisa. Ou é uma função quadrática máxima, porque a parábola está virada para baixo, ou é uma função seno e cosseno. Porque na função seno eu tenho máximo e na função cosseno eu também tenho máximo. Entendido? Só aparece a palavra máximo nessas três coisas. Seno, cosseno e quadrática. Mas ok, vamos agora para uma resolução aqui que vocês vão gostar dela. O que eu sei? Eu sei que aqui é 15, eu sei que aqui é 20 e sei que aqui é 20. E sei que esse cara vai gastar, o máximo que ele vai gastar é 6 mil. Então, eu posso falar com vocês que 15 mais 15, ele vai gastar 30 de C? 30 C? Eu posso falar que 20 mais 20, esse cara vai gastar 40 L? E que o máximo que esse caboclo gasta é literalmente 6 mil? Vocês olhem para essa conta ali. Sabe o que você está falando? Eu estou falando do perímetro.
Perímetro é quando eu somo os lados. Então, olha só, ele vai gastar 15C aqui com 15C aqui. Porque eu não sei qual é o comprimento. Então, 30C. 20L aqui com 20L aqui, 40L. E quanto que ele vai gastar de dinheiro? 6 mil. Dinheiro, 30 reais é dinheiro. 40 reais é dinheiro. 6 mil é dinheiro. Vocês já vêm aqui, ó, corta esse zero com esse zero e com esse zero. E vocês vão ter que 3C mais 4L é igual a 600. Ok? Como falou com vocês de área máxima, o que é área? Área de retângulo é base vezes altura. Área de retângulo é base vezes altura. Vocês vão vir aqui agora e vocês vão isolar uma das duas variáveis e substituir aqui, porque eu quero a área máxima. Qualquer uma, tanto faz. 3C é igual a 600 menos 4L. C vai ser igual a 600 menos 4L sobre 3. Vocês enxergaram que eu isolei C? Isolei C, eu vou pegar esse C agora e vou substituir aqui. Então, minha área é L, que multiplica 600 menos 4L dividido por 3. Essa é a minha conta. Tudo bem até aqui? Ó, no lugar desse C, eu substituí por esse C. Enxergaram isso? Aqui tem uma coisa novidade para ensinar vocês. Só olhem, a gente entra em detalhes em outro momento. Se eu multiplicar L vezes L, é claro que eu vou ter L ao quadrado. É claro que se uma coisa está ao quadrado é uma função de segundo grau. E vocês estão vendo que o L é negativo. Então, minha parábola tem concavidade realmente voltada para baixo. Só que vocês não vão fazer conta, não. Olha o que eu quero que vocês vejam aqui. Quando a gente estuda equação de segundo grau, quando você olha para uma equação de segundo grau assim, ó, x que multiplica x menos 1 igual a 0, y igual a x que multiplica x menos 1, vou até fazer mais rápido com vocês. Se eu quiser achar as raízes disso, eu não preciso multiplicar para enxergar x ao quadrado menos x. Aí eu quero achar a raiz, eu venho aqui, igual isso a 0. Olha como é que a gente faz a mesma coisa sem enxergar. Aí eu tenho uma equação de segundo grau, eu coloco x em evidência. Aí eu falo que um valor de x é 0 e falo que o outro valor, x menos 1 é 0 e meu x é 1. É assim que a gente faz. Vocês estão enxergando que quando eu faço isso aqui, eu já tenho isso escrito aqui em cima? Então eu não preciso fazer. Vocês vão olhar para cá e vocês vão enxergar que essa escrita, ela já está na forma fatorada. Ô Sara, o que quer dizer uma coisa fatorada? Quer dizer que as raízes são explícitas. Em outras palavras, vocês vão ter duas raízes aqui, L1 e L2. Como é que eu acho L1? Vocês estão vendo esse L sozinho? Igualou a 0. Pega o outro L está aqui, ó. 600 menos 4L sobre 3 é igual a 0. 3 vai passar multiplicando, 3 vezes 0 é 0. Então, eu vou ter que 600 menos 4L é igual a 0. 600 é igual a 4L, L é igual a 70 e... 75 não, né? Quanto que dá aqui? Deixa eu ver se eu fiz algum trem errado. 4L, 600 menos 4L, não. Então, meu L vale quanto? 150. Caiu a ficha na cabeça de vocês até aqui? Oi, querido. Eu de início, eu isolei foi 4L, 600 menos 4L sobre 3, eu passei pra lá, que ficou positivo. Aí ficou 600 sobre 3 é igual a 4L. Não, eu só tô... Não precisa você fazer isso, não. Você pode isolar aqui qualquer um dos dois. É só para que você enxergue o seguinte. Hã? O meu não deu certo 35, não. Aonde? Não, deu 150. Ah, sim. O seu deu 150, não foi não? Deixa eu ver, então. Olhem para cá todos vocês. Área igual a L vezes C. 3C é igual a 600 menos 4L. Quem é C? 600 menos 4L sobre 3. Ô, gente, até aqui tá tranquilo na cabeça de vocês? Tá? Então, L, no lugar de C, 600 menos 4L sobre 3. Então, um valor de L é 0, o outro é 600 menos 4L sobre 3, que vai dar 600 menos 4L igual a 0, 600 igual a 4L, L igual a 150. E agora, vocês vão vir aqui, ó. 600 menos
4 vezes L. Eu quero só mostrar para vocês se eu fiz isso aqui de propósito. Vocês olhem para cá que vocês vão enxergar uma coisa aqui legal, de propósito, viu? De propósito. Vocês estão vendo que L deu 150? Se eu substituir L por 150 aqui, vocês estão vendo que 600 menos 600 vai dar zero? Então eu não posso isolar L. Eu tenho que isolar, eu não posso isolar C, desculpa. Eu preciso isolar quem? L. Aí vocês vão chegar na resposta certíssima agora. Eu fiz isso aqui porque pode acontecer duas situações e deixar vocês na dúvida. Deixa eu mostrar aqui, mas eu não vou desmanchar aquela não. Eu tenho essa conta. Amores, olha para o quadro. Área é igual a C vezes L, base vezes altura. E nós temos que 3C mais 4L é igual a 600. Aqui eu isolei com vocês C. Aqui eu vou isolar com vocês L. 4L vai ser igual a 600 menos 3C. L é igual a 600 menos 3C sobre 4. Vocês estão vendo que eu fiz a mesma coisa? Só que olha para cá agora. A área vai ser igual a C, no lugar de L eu vou substituir isso aqui, ó. 600 menos 3C sobre 4. Volto porque eu disse para vocês, isso está na forma fatorada. Um valor de C é 0, que é esse C aqui, e esse outro C, 600 menos 3C sobre 4, eu vou igualar, tá certo ou errado aqui o que eu fiz? Tá certo, né? A 0. Então, 600 menos 3C é igual a 0. 600 é igual a 3C e meu C vale quanto? Meu C vale 200. Enxergaram isso? Enxergaram? Pronto. Nossa conta acabou. Vocês só não enxergaram o resultado, mas vocês vão enxergar agora. Comigo, atenção. L deu 150 e L deu 0. Isso quer dizer que eu tenho dois valores de L. É como se eu tivesse assim, ó, x1 e tivesse x2. Só que nesse ponto, menininhos, olha pra cá que isso é profundo. Eu quero x-vértice. Quem é x-vértice? X-vértice é x1 mais x2 sobre 2. Então, meu x-vértice vai ser 0 mais 150 sobre 2. Meu x-vértice é 75. Meu x-vértice é 0 mais 200 sobre 2. Meu x-vértices é 100. Qual meu lado é maior? O lado de medida 100 ou o lado de medida 75? O lado de medida 100. Difícil. Mas eu quero aproveitar aqui um minutinho para falar com vocês uma coisa. Tira uma foto aqui, deixa eu apagar esse quadro, por favor. É só porque eu preciso mostrar a vocês aqui uma coisa, só para vocês não saírem com dúvida. Um segundinho. Deus é mais, que calor. Espera aí, vocês vão entender ali só essa finalização. Essa pode pular, né? Tá? Essa pode pular. Essa próxima? Essa? Gente, só um minutinho. Deixa eu só fazer uma correção aqui, não na questão. Só abrir a cabeça de vocês com uma coisa. Quadro para mim, quadro. Por favor, quadro. Olha para minha mão só para vocês enxergarem o que eu fiz e ter lógica na cabeça de vocês. X menos 2 que multiplica x menos 4 é igual a 0. O que é que todo mundo faz olhando para isso? Multiplica. Só olha, pelo amor de Deus, para vocês enxergarem o que eu fiz, que o tempo é meio curto. Certo? Sara está mostrando para vocês o seguinte. Quando vocês estiverem diante dessa conta em matemática, não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês vão olhar para cá e vocês vão falar assim, ó, x menos 2 é 0 e x menos 4 é 0. X é 2 e x é 4. Enxergaram isso aqui? Ah, mas eu quero é vértice. Ô, Sara, mas por que eu quero vértice naquela questão? Porque eu quero a área máxima. Esse cara é x-vértice e esse cara é y-vértice.
Como é que você acha x vértice? Você acha x vértice somando x1 mais x2 sobre 2. Então, 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Opa. Por 2, 3. Se um valor de L é 0 e o outro é 150, qual é o lado referente ao vértice? 0 mais 150 sobre 2. Entenderam? Entenderam isso aqui? Vamos avante. Porque senão vocês ficam perdidos. Vocês saem fazendo a conta de multiplicação toda de novo. E não precisa. Questão 11. Uma caneca de água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas a temperatura T do tempo é igual a mais 80B elevado a T. Representada no gráfico a seguir. Quer saber quem é A e quem é B? Ô, meus amores, concentrem aqui comigo. Deixa eu mostrar a vocês isso, jogo rápido. Aqui é 40. Aqui é 100. E aqui é 20. Olha para o quadro, por favor. Questão ótima, altamente recorrente na prova do Enem. Quadro comigo. Vocês estão enxergando esse ponto? Nesse ponto, que está sobre o eixo de Y, eu posso falar que quando x é 0, y é 100? E esse ponto aqui, eu posso falar o quê? Olha só, vocês estão vendo que aqui é 40, não estão vendo? E aqui bateu no 20. Que informação que a gente pode falar respectiva a esse ponto? Deixa eu só colocar aqui as unidades. Olha só. Aqui é a temperatura e aqui é o tempo em minuto. Eu posso falar que nesse ponto, quando x é 20, nosso y nessa altura, porque está fora de escala, vale 40? Vocês têm que olhar para cá. É uma questão legal, mas ela dá uma confusãozinha na cabeça. Olha só. Esse cara está no lugar de x e esse cara está no lugar de y. Aqui é x e aqui é y. Então, eu vou substituir. 100 é igual a A mais 80 vezes B elevado a zero, porque meu x é 0. 100 é igual a A mais 80, porque todo número elevado a zero é 1. Então, a gente acabou de achar que nosso A é 20. Pronto. Agora, a de baixo é que é confusão. Primeiro que vocês talvez não enxergassem que esse cara está no lugar de x, é 20, só que meu y não é 0, porque essa bustica aqui é 40. Vocês estão vendo? Então, cuidado com esse 40. Vou substituir isso agora na fórmula. Olha só. A temperatura em função do tempo é A mais 80 vezes B elevado a T. O que a gente sabe? Que x é 20 e y é 40. Então, quando aqui é 40, esse cara vale 20. Só que a gente sabe também que A é 20, ó. Então, eu já vou substituir aqui. 20 mais 80 vezes B elevado a 20. Turma, y, 40, 40. A é 20, A é 20. X é 20, então no lugar de T, que é X, 20. Esse 20 passa para cá, vai sobrar 20, é igual a 80 vezes B elevado a 20. Corta esse zero com esse zero e passa o 8 dividindo. 2/8 vai ser igual a B elevado a 20. 1/4 vai ser igual a B elevado a 20. Atenção máxima aqui. 1/4 é igual a B elevado a 20. Isso é a mesma coisa de falar que B é raiz vigésima de 1/4. Expoente, olha lá, quando o número está aqui na potência, ele vira uma raiz enésima. Isso é a mesma coisa de vocês falarem que 1/4 é 1/2 ao quadrado. 1/4 vira 1/2 ao quadrado. E eu posso simplificar esse 2 com esse 20 e falar que aqui é 10. Então, meu B é raiz décima de 1/2. Esse cara agora sai da raiz. Como é que ele sai da raiz? Ele sai da raiz 1/2 elevado a 1 sobre 10.
Só que 1/2 é a mesma coisa de 0,5 que está elevado a 1/10. Essa questão tem 2 pontos difíceis. Primeiro, enxergar, até que enxergar aqui que é 0 e 100, ok. Enxergar que é 20 e 40 já é a primeira dúvida. Porque você olha para cá e esse 40 está desfocado, vocês estão reparando? Então já é a primeira coisa ruim de ver. Ah, mas por que aqui é 0 e 100? Porque está sobre o eixo coordenado. Então, quando x é 0, y é 100. Pronto. Ô, Sara, e por que esse não é? Esse 20 está ligado nessa altura. E essa altura é 40. Substituir e achar que A é 20, moleza. O B é que é trágico. Olha o B de novo. A imagem é 40, o A é 20, o 80 desci e o B está elevado a T, que vale 20. Pronto. Passei o 20 para cá, sobrou 20, 80 vezes B elevado a 20. Simplifiquei 0 com 0, o 8 passou dividindo. 2 sobre 8 é 1/4, igual a B elevado a 20. Esse 20 vem como raiz enésima de 1/4. Você não olha, e no gabarito você não vê essa resposta. Quem é 1/4? É 1/2 ao quadrado. Dá para simplificar esse 2 com esse 20, então vai ficar raiz décima de meio. Você põe o cara na raiz e tira. Como é que esse caboclo sai da raiz agora? 1/2 elevado a 1/10. A propriedade é essa, ó. X elevado a A sobre B é raiz B de x elevado a A. Do jeito que sai, entra e sai, tá bom? Vamos à próxima. Peraí. Pode tirar uma fotinha aí. As questões mais difíceis dessa folha são essas primeiras. Vocês vão ver que na hora que vocês receberem a resolução lá, as últimas vocês não vão, com sinceridade, vocês não vão ter muita dificuldade nela não. Essa 12 eu quero fazer com vocês também, porque ela é uma questão extremamente legal aqui de vocês enxergarem uma coisa. Mas muito legal. É uma coisa legal igual aquela que eu mostrei vocês da reta. Tá, vamos deixar assim por enquanto. 2 objetos metálicos, olha para cá só para vocês verem o que eu vou fazer. 2 objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10 graus, ambos estão saindo daqui, são aquecidos, suas temperaturas Y1 e Y2, em função do tempo T em segundo, estão representados no plano cartesiano pelas semirretas com origem no ponto 0 e 10, ok, e que passam respectivamente pelos pontos 20 e 50, B passa pelo ponto 20 e 50, gente, eu não vou anotar isso. B passa pelo ponto 20 e 50 e C 40 e 30. Sabe-se que em determinado intervalo de tempo, a temperatura Y1 aumentou de 20 graus. Gatinhos, isso aqui eu quero que vocês risquem aí no caderno de vocês. Se Y1 aumentou 20 graus, ele veio para 30 graus aqui, não foi? Ó, é 30 graus aqui, era 10 graus, foi para 30 graus. Ok, olha agora o que vai acontecer. Quando aqui é 30 graus, repara, por favor, que eu vou mostrar a vocês. Aqui é 10. Enxerguem, a temperatura Y aumentou 20 graus. Ela foi para 30 e a temperatura dele aqui, a temperatura não, o que está aqui? O tempo em segundos são 10 segundos, enxergaram? Agora uma pergunta, o que faz vocês? Nesse mesmo intervalo de tempo, olha aqui, nesse intervalo de tempo, a temperatura em Y2 em graus aumentou. Queridos, a temperatura Y2 em graus nesse intervalo de tempo, ela está aqui. Se vocês olharem na questão, isso é 15. Então, ela aumentou quantos graus? 5. Conseguiram visualizar isso? Fácil demais essa questão. Querem que eu repita? Olha de novo, olha para minha mão aqui, só para vocês enxergarem que ela é muito rapidinha e dá umas informações que vocês não precisam usar. A temperatura Y aumentou 20 graus, então de 10 ela foi para 30. Quando é 30, o tempo dela é aqui, ó, 10 minutos. Vamos supor 10 minutos ou 10 segundos, eu esqueci qual é a relação.
Aí fala com vocês que nesse mesmo tempo, então Y2 está no mesmo tempo, 10 segundos, estão vendo? A temperatura aumentou quanto? Vocês vão pegar a temperatura Y2 e jogar na linha de temperatura. Vai dar em 15. Se era 10, passou para 15, aumentou quantos graus? 5. A última. Última. É só essa aqui, porque eu acho que essa aqui vai ajudar vocês também numa coisinha. Visando obter... Peraí, eu não li não. Visando obter créditos de carbono, uma empresa emissora de gases de efeito estufa elaborou um projeto de reflorestamento em uma área desmatada. De acordo com o projeto, no primeiro ano, serão reflorestados 500 hectares. A partir daí, a cada ano, a área total reflorestada será aumentada em 50% em relação ao ano anterior. A expressão algébrica tal é... Deixa eu falar com vocês uma coisa. Cada ano vai aumentar 50%, não vai? Então, se no primeiro ano é 500, no outro ano vai ser 500, aumentado 50% é multiplicar por 1,5. 1,5 quer dizer que eu estou aumentando em 50%. No outro ano, vai ser 500 vezes 1,5 do ano anterior, vezes 1,5 e assim sucessivamente. E essa sequência aqui, ó, ela vai descer ano a ano, ou seja, eu estou aumentando 50% oficialmente a cada ano. Aí, queridos, o que é isso em matemática? Isso em matemática, eu vou falar pela conta mais rápida para poder liberar vocês aí. Isso é uma progressão geométrica. Essa progressão geométrica, a razão dela é 50%. A razão dela é 50%. Ela está aumentando 50% todo mês. O que acontece? Qual é a fórmula de PG? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, num determinado ano, a N vai ser igual a 500, que é o meu inicial, vezes a razão, que é 1,5, elevado a quê? A N menos 1. Só isso. Mais à frente, se der oportunidade, a gente volta com a visão um pouquinho melhor dessa questão, porque dá para melhorar ela assim muito. Aí o gabarito de vocês aí vai ser letra o quê? B, né? B. Então ótimo, tudo de bom para vocês, até a próxima.